Gloriosa e santa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom dia, alegria. A gente Glória. de hoje. Agradeço primeiro a oportunidade de nos trazer a palavra de hoje aqui. Amém. E o pastor Gilberto, né? Deus vai tocar no Glória a Deus. Amém. Aleluia. E que o Espírito Santo fala conosco, né? Aquilo que é da vontade do que é dele. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor. Amém. Com louvor, rapidinho. Amém. Que a palavra de Deus fala assim: todo que tem fôlego, louva a Deus. Amém. Santo é o nome do Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o ser. Glória a Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo 3. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Sorinha está falando com o melhor abraço. O abraço do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós não podemos ser incrédulos. A gente tem que ser crente. No princípio da minha conversão, nós estávamos num monte, né, ali, e vários irmãos. E o irmão contando testemunho de um irmão que estava assim muito triste, sabe, no quarto dele. E ele orou no Espírito Santo, falando para o Espírito Santo, senta aqui do meu lado. E ele, quando ele falou essa palavra, o colchão abaixou do lado dele. Aí, né, eu novo convertido, né, claro, né, a gente, ser humano, novo convertido, mas estava naquele primeiro amor, mas é muita loucura as coisas de Deus. As coisas de Deus não é para quem é natural, é para quem é espiritual. Espiritual. Mas passou-se muitos anos e eu estava passando por uma prova, uma luta muito grande. O homem não chora, né? Mas eu chorei muito nessa época. Eu chorava direto. E eu ali sozinho no meu quarto ali, eu tenho uma cama de casal. Eu peguei, fui e falei, arredei para a beirada da cama, eu estava no meio da cama. Eu arredei para a beirada da cama e falei assim: ô Espírito Santo, deita aqui comigo. E quando eu falei isso, meus irmãos, veio aquele fogo assim, ó, na minha frente, da cabeça até a planta dos pés, assim, aquele fogo assim na minha frente. Porque a palavra de Deus fala assim: que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu estou aqui, só não me consome, porque o fogo de Deus, ele é santo, ele não consome o material, ele consome o pecado. Então, se não consumir a gente, e ali aquele fogo ele não veio de mim, ele desceu na minha frente, na minha cabeça, até a planta dos pés. Eu convidei ele para deitar lá, eu estava no limite da tristeza. E ali o Espírito Santo deitou comigo ali.
Glória a Deus. E vem aquele conforto, aquela paz no nosso coração. Por isso que a gente tem que ser crente, a gente não pode ser incrédulo. Porque através dessas coisas a gente vive experiência que marca a nossa vida e que nos dá força para poder perseverar até o fim. Essa experiência é dia após dia, Deus dá a nós um deslumbre, sabe? Um pouquinho da presença dele. E aí, nos dias difíceis a gente vai juntando esses pouquinhos, e a gente vai vivendo assim até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos além da palavra de hoje. Amém? Glória a Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote e mentira. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em umas chamas de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virará para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, porque está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do fariseu e do efeu e do jabuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste lugar. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me dirão: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vós tendes feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito e da terra do cananeu,
do Eteu, e do Amorreu, e do Fareseu, e do Eveu, e do Jabuseu, e da terra, a uma terra que emana leite e mel. E ouviram a tua voz, e irá, e tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito. E dir-lhes: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus Soberano, Pai, toma, Senhor, minha vida, Senhor, nas suas mãos, Senhor, nessa noite de hoje. Que o Senhor, meu Pai, vai me usar como canal de bênção, meu Pai. Em nome de Jesus, para a tua igreja, para o teu povo, todos que estiveram ouvindo, Senhor, nessa noite de hoje, Deus. Em nome de Jesus, eu me rendo a Ti, Espírito Santo, e te dou toda a glória nessa noite de hoje, para fazer a tua vontade, o teu querer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Vamos glorificar e exalta o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele foi criado no Egito pela filha de Faraó. Mas mesmo vivendo na casa de Faraó, sendo instruído, nas leis dos egípcios, Moisés, ele se recusou a ser chamado da filha de Faraó, de filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser afligido junto com o povo de Israel do que provar das coisas do Egito. Receber um nome, um título, de filho do Faraó e viver ali dentro do palácio, com as melhores coisas. Porque Moisés, ele reconhecia quem ele era. Ele sabia que ele era da descendência de Abraão, de um povo escolhido, que não se contaminava com as coisas do Egito. Mas certo dia, Moisés vai visitar o povo de Israel, e aí ele pega e vê o egípcio afligindo um dos irmãos dele, um dos povos de Israel. E ele vai e luta com o egípcio para proteger aquele irmão dele. E o que acontece? Ele mata o egípcio e enterra na areia. E quando ele volta no outro dia para visitar o povo novamente, aquele mesmo homem que ele protegerá do egípcio brigava com seu próprio irmão, que é da descendência de Israel. E ele vai interceder, vai chegar e falar com eles: olha, sois irmãos, por que vocês brigam dessa forma? Mas aquele homem, ele vai falar algo que vai fazer Moisés estremecer. Ele vai dizer: quem te pôs o juiz para nos julgar? E ali, ele falou com ele: você também vai me matar da mesma maneira que matou o egípcio ontem? E Moisés temeu de Faraó saber o que ele tinha feito e matar ele. E fugiu para a terra de Midian. E quando chega na terra de Midian, ele está à beira do poço, e Moisés, ele vê uma outra injustiça acontecer. Ele vê os pastores, que são homens, impedir as mulheres filhas de Jetro de dar água para o rebanho. Sempre elas chegavam atrasadas em casa porque eles faziam essas coisas. Mas Moisés, ele enfrenta os pastores e tira água ainda e dá para o rebanho da filha de Jetro. Aí muita gente fala assim: mas Moisés é um contendeiro, né? Moisés vai gostar de fazer uma contenda. Quem tem chamado, meus irmãos, vai sempre ser perseguido pelo chamado dele. E ele foi chamado para ser um libertador. Ele não gostava de ver injustiça. E ele sempre iria interferir nisso. Mas elas chegam cedo em casa. E já vai perguntar mais se chegaram cedo em casa hoje. E elas falaram com ele: olha, um homem enfrentou os pastores e tirou a água e deu para o rebanho. Por isso nós chegamos em casa cedo assim. E ali, Jetro vai mandar ir atrás daquele homem e para dar hospedagem para aquele homem.
Porque era um prazer, meus irmãos, antigamente, no Velho Testamento, hospedar um homem, hospedar uma pessoa. Muitos hospedaram anjos sem saber, porque quando os anjos de Deus foi até Sodoma e Gomorra, Ló não hospedou eles sabendo que eles eram anjos. Ló hospedou eles porque viram que eles eram um homem justo, e aquela cidade era terrível, eles sabiam que o que eles iam querer fazer com aqueles homens. Por isso chamou eles para dentro de casa e ele hospedou anjo. Sem saber, ele hospedou anjo. E Jetro vai chamar Moisés, e ali ele vai passar a morar com Moisés e cuidar do rebanho. E Moisés vai se casa com a filha de Jetro. Moisés apacentando as ovelhas um dia, foi para o deserto com ela, chegou até um monte, ali apacentando as ovelhas. E quando ele veio, tem uma visão de uma sarça pegando fogo. Glória a Deus. E o mais interessante que chamou a atenção dele é que o fogo não consumia, não queimava a sarça, só ardia, mas não se consumia. Porque, meus irmãos, o fogo de Deus ele é santo, ele é fogo, ele é santo para queimar pecado. Ele não consome, mas consome todo pecado, toda iniquidade, todo mal, porque Deus é puro e Deus é santo. E Deus vai falar e ele vai se aproximar, ele quer se aproximar da sarça, mas Deus vai falar com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar aqui é santo. Deus quer dizer para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, não precisa se preocupar, você não vai contaminar com nada aqui é muito limpo, aqui é puro, aqui é santo. Pode tirar a tua sandália, eu quero ter mais intimidade com você, eu quero ir no profundo com você. E Moisés vai tirar a sandália dos pés e vai começar a conversar com Deus, com o Senhor. Aleluia. E Deus vai falar com Moisés: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo, eu tenho visto a opressão a qual o meu povo tem sofrido no Egito. Eu te enviarei para que você tire o meu povo do Egito. Muitos meus irmãos hoje querem ser libertos, mas eles não têm força para clamar a Deus. E tem que haver um clamor para que Deus tenha legalidade para libertar uma vida e uma alma. Por isso que Deus, Ele te chama, Ele me chama como libertador, para a gente interceder e orar por essas pessoas que precisam de libertação. Porque um clamor ele tem que chegar no céu. E quando um justo clama, Deus ele não resiste. Ele vai fazer justiça, ele vai na causa que o justo tem intercedido. Está orando, ainda mais, meus irmãos, quando o justo ele ora e intercede a favor de alguém que não é nada para ele. Quando nós clamamos às vezes a Deus por algo material para as nossas vidas, a bênção às vezes demora a chegar. Mas quando nós clamamos do nosso coração por alguém que necessita de libertação, o coração de Deus ele se move de uma maneira muito poderosa. É como uma oração de uma criança que sobe ao céu por conta de quê? Porque ela é verdadeira. Não é verdade? O Senhor Jesus ele morreu por nós, ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário por nós. Mesmo meus irmãos não devendo nada para nós. E Deus aceitou o sacrifício dele, puro e santo, imaculado. E Deus ouve o clamor do povo do Egito. E Deus vai enviar Moisés, porque Deus separou Moisés para esta obra. Ainda que ele não sabia, mas Deus separou ele para esta obra. E Moisés, ele vai chegar diante de Deus, como todos nós, e vai falar para o Senhor: Senhor, quem sou eu para ir lá e falar com o faraó para libertar aquele povo? Quem sou eu? O faraó vai dar ouvido logo a mim, que sou um hebreu também, que cheguei naquela casa, né, em um cesto, que fui jogado dentro de um rio para ser salvo. Mas Deus vai falar com ele assim: eu sou contigo. Não precisa temer que eu sou contigo. Mas Moisés ele vai justificar para Deus, falar com Deus: Senhor, eu não sei, eu não sou eloquente de palavra. Aí Deus vai de novo, né? Falar com Moisés: Moisés,
Não é Arão, seu irmão? Ele não está lá no Egito? Então vai, encontra com ele. Ele irá com você até Faraó. Eu te darei as palavras e ele dará as palavras a Faraó. E Moisés obedeceu a Deus e vai e desce para o Egito, para poder libertar aquele povo daquela terra que vivia em escravidão. E quando chega no Egito, Moisés, ele reúne o sacerdote, reúne Arão, e aí ele vai até Faraó. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós pensamos que só porque Deus enviou vai ser mamão com açúcar. Glória a Deus. Mas não vai ser mamão com açúcar, vai ser rapadura. Rapadura é doce, mas é muito mole. Você vai ter que roer, você vai ter que cortar com a faca. Algo difícil é cortar, é comer uma rapadura. Não é verdade? É Deus. E ali, Deus tem todo o poder para poder simplesmente tirar aquele povo através de Moisés. Mas Deus ele tem mais poder para poder enviar um anjo naquele lugar e matar o povo egípcio todo e deixar o povo de Israel com aquela terra, ou simplesmente matar todo mundo ali, o anjo mata todo mundo e eles vão para Canaã. Da mesma maneira que quando Senaqueribe quis invadir Israel no tempo do rei Ezequias, Deus enviou um anjo. Em uma noite, o anjo matou 185 mil soldados. E o rei saiu envergonhado. Não é verdade? Mas o povo estava instalado já dentro de Israel. E a promessa de Deus para aquele povo era uma terra mais distante que manava leite e mel. Uma terra boa, uma terra espaçosa, que acomodaria todo o povo de Israel. Quando a palavra de Deus vai dizer que é uma terra que emana leite e mel, é porque se ela emana leite, é porque ela tem gado, ela tem pastagem. Se ela emana mel, é porque tem abelha, é porque tem árvores frutíferas que as abelhas vão colher ali o néctar para poder fazer o mel. É uma terra perfeita para um povo escolhido de Deus. Mas Moisés não vai ser fácil para Moisés tirar o povo do Egito. Porque o próprio Deus que envia Moisés até o Egito, ele vai endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo sair a 3 dias de caminho para adorar ele no deserto. Aleluia. Entende como o agir de Deus, o mover de Deus, a gente não pode tentar, meus irmãos, compreender com a nossa mente humana. Que nós temos que orar a Deus e falar com Deus, Senhor, só me faz entender o que o Senhor quer para me manter no propósito, não desviar do propósito, para que essa prova passe rápido. E não adianta nós querer entender o passo a passo de Deus, o processo de Deus fazer as coisas. Porque senão a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Às vezes a gente acaba murmurando quando Deus fala, Senhor, mas por que essa coisa é complicada desse jeito? Porque isso não fez um negócio mais fácil. Não é verdade? Glória a Deus. Mas a gente tem que manter naquele foco a qual Deus chamou a gente para fazer. Aleluia. Não desviar do foco, não desviar do propósito. E passo a passo, de acordo com que Deus vai dando as coordenadas, a gente vai fazendo aquilo que Deus manda. E Moisés vai passar por uma prova muito grande dentro do Egito. Porque ele lança a vara no chão, ela transforma numa cobra. Mas aí vem os adivinhadores, os enganadores, e faz também aquele monte de cobrinha. Aí, como o poder de Deus é maior, a cobra de Moisés sai comendo aquelas cobrinhas. E foi assim, até Deus tirar o povo do Egito. E Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Alguém chega para Moisés e vai falar com Moisés, humilha Moisés. Quem te colocou sobre nós como juiz? Ele foge. Mas agora,
vai falar com Moisés: quem te colocou como juiz? O grande eu sou me colocou como juiz. Glória a Deus. Aquele que te humilha, aquele que pergunta quem que você é. Agora hoje você pode falar assim: eu sou aquele que o grande eu sou enviou. Glória a Deus. Você já não é mais um perdedor. Glória a Deus. Você hoje é vitorioso. Glória a Deus. Pelo poder de Deus. É Deus que te guarda. Enquanto que você for humilhado, o Senhor vai te exaltar. Glória a Deus. E vai te exaltar com mão forte. E vai te exaltar com mão forte. E o Senhor faz todas as maravilhas, os sinais, os prodígios ali no Egito. Porque Abraão, Isaac e Jacó, eles conheceram o poder de Deus. Eles tiveram intimidade com o Senhor. Mas o povo de Israel, o povo que cresceu no Egito, aquela multidão cresceu no Egito, eles não conheciam a Deus, eles não conheciam o poder de Deus, não tinham intimidade com Deus. Eles viviam aprisionados, meus irmãos, na idolatria, porque o Egito era um país de idolatria, de imagem, de escultura. Não era um povo que servia a Deus, não era um povo temente ao Senhor. Mas Moisés faz todas aquelas coisas no nome de Deus, e Deus vai libertar o povo dele da terra do Egito. Mas aquela saída do povo da terra do Egito, Deus honrou o povo. Deus falou que ninguém ia sair de mãos vazias. Deus afligiu tanto o Egito, mas tanto o Egito, que quando o povo saiu, Deus mandou para eles: vocês vão pedir vasilhas, vasos de ouro, vasos de prata, para os seus vizinhos, para aquelas pessoas que vocês trabalharam para elas. Vão pedir roupas para os seus filhos, para as vossas filhas. E eles deram, meus irmãos, por causa do grande temor que eles passaram a ter, por tudo que Deus fez. Até os primogênitos de cada família, Deus levou. Até os primogênitos. E eles saíram honrados da terra do Egito. Saíram com grandes bênçãos, com grande riqueza de lá. Porque Deus, em todo o tempo, nunca esqueceu deles. Mas quando eles inclinaram o coração deles a clamar a Deus, Deus ouviu. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas, elas passam por muita luta, muita provação. Mesmo ainda de ser crente, ainda não aceitou Jesus, não converteu os caminhos de Deus, sabe por quê? Porque tem coração que é muito duro. Ele só é quebrantado dessa forma. Ele tem que passar por enfermidade, ele tem que passar por muita coisa, para ele abrir o coração e clamar a Deus. E se humilhar diante de Deus, para Deus ouvir o clamor dele, para haver libertação, para haver cura. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, meu irmão, eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou aonde quiser, eu faço o que eu quiser. Meus irmãos, ninguém neste mundo é livre. Ninguém neste mundo é livre. Nós vivemos de três formas. Nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. Nós fazemos aquilo que nós queremos que fazer. E nós, meus irmãos, não fazemos aquilo que temos que fazer. Muitas vezes temos que buscar a Deus e não buscamos. Nós fazemos aquilo que temos que fazer quando nós vamos. A gente tem que ir no supermercado, a gente tem que trabalhar. Já viu quando a gente fala assim: eu tenho que fazer isso? É uma alegria quando você vai falar assim: eu tenho que fazer isso. Não, você tem que fazer isso. Tem coisas que nós temos que fazer. E aquilo, meus irmãos, que nós gostamos de fazer, que nós queremos fazer, é isso que nos condena. Glória a Deus. É isso que mais nos condena. O apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. É uma luta da carne com o espírito todo o tempo. Mas o mundo, ele é enganoso.
ele diz que as pessoas são livres, que fazem aquilo que quer. Meus irmãos, pergunta assim, irmão Geraldo, você é livre? Eu não sou livre. Ah, mas irmão, você tem mais de 10 anos de Senhor Jesus, você é livre? Não, eu não sou livre. Eu sou liberto. Deus me libertou. Deus me libertou, eu sou liberto. Mas livre eu não sou. Eu saio para trabalhar, meu patrão me manda fazer coisa que eu não quero fazer. Eu fui fácil. Não vai contra, eu não posso fazer nada daquilo. Se meu patrão manda fazer algo, se meu pastor manda fazer algo que é contra a palavra, eu não vou fazer. Mas ele que não é contra a palavra, eu não quero fazer, mas eu faço. Então eu não sou livre. Tem segunda-feira que é bravo você ir trabalhar, mas eu te pergunto, você, né, engole cedo e vai trabalhar. Você não é livre. Mas o mundo fala que você é livre. Você trabalha, você tem sua empresa por conta própria. Ah, não, eu sou livre. Você é livre? Tudo que você faz, o governo te compra 30% do que você faz. Você paga revoltado. Eu pago revoltado. Então você é livre? Você não é livre. Até dentro da nossa casa, às vezes não querendo fazer algo. Parar com as coisas meninas na escola. Não é verdade? Aí você vai. Então, o mundo é enganoso quando diz que nós somos livres. Nós não somos livres. O mundo tem uma artimanha para nos induzir com um sapatinho, ou não fazer nada, levar aquilo que ele quer que a gente faça. Mas um dia eu vou ser livre. Glória a Deus. Um dia você vai ser livre. Porque nós partiremos dessa terra para uma Canaã celestial. Glória a Deus. Lá, eu e você não vamos ter que acordar cedo para poder trabalhar. Lá não existe segunda, terça, quarta-feira. Lá não existe noite para você descansar. A glória de Deus ilumina a cidade durante todo o tempo. Lá você tem paz. Lá você é livre para adorar a Deus. Lá nós vamos adorar o Senhor com o corpo glorificado. Nós vamos adorar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Nós vamos ser totalmente livres de tudo, de toda a nossa aflição, de toda a tristeza, toda a dor. Lá verdadeiramente nós vamos ser livres. Mas aqui nós não podemos conformar com aquilo que o mundo dita para nós. Só porque ele tem uma certa liberdade de locomoção, dia aqui, dia ali. Mas eu não sou livre. Mas nós seremos livres naquele grande dia. Glória a Deus. Só que o povo de Israel, ele sai da terra do Egito, mas o Egito não sai do povo de Israel. O povo sai da terra do Egito, vai para o deserto, vendo todas as maravilhas que Deus fez, o tempo todo reclamava, murmurava com Deus. Não é porque eles pediam as coisas para Deus, não, porque agradava a Deus dar as coisas para ele. Era a forma a qual eles pediam, era a forma a qual eles falavam com Moisés. Fala, Moisés, você nos tirou da terra do Egito para passar fome. Lá no Egito a gente tinha carne, no Egito a gente tinha verdura, no Egito a gente tinha pão. Sempre citava o Egito como um exemplo. E nos dias de hoje, quantas pessoas já confessou Jesus como Salvador? Já passou pelo batismo das águas? Mas sempre está voltando ao Egito. Precisa de algo da parte do Senhor, porque Deus está moldando, Deus colocou na prova. Aí vai reclamar com Deus, Senhor, eu estou passando necessidade disso, Senhor, eu preciso dessa bênção, Senhor. Lá no Egito eu tinha abundância.
Se no Egito estava bom, por que clamou a Deus para sair do Egito? Por que se humilhou diante de Deus, de um ponto que chegou até o ouvido de Deus e do amor deles? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer: não vos conformei com as coisas deste mundo, mas seja transformado pelo conhecimento da palavra. A nossa mente, ela tem que ser renovada por Deus todos os dias, por intermédio da palavra de Deus. Porque todas as vezes nós vamos no culto, a gente vem no culto aqui, o pastor vai, através da palavra, os irmãos, através da palavra, vai falar: olha, você tem que mudar a sua vida. A Bíblia está falando que tem que mudar assim, 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 assado. Ele é o versículo, aquilo entra na mente. Quando chega em outro lugar, Deus às vezes vai usar o mesmo versículo ou outro versículo que fala a mesma coisa. E aquilo vai entrando na mente da pessoa, e a pessoa vai sendo renovada, a mente vai sendo renovada. E a necessidade de todos os dias a gente alimentar a palavra de Deus, debruçar nessa palavra e meditar nela todo dia, porque a nossa mente vai ser transformada. Se nós mentirmos, a Bíblia vai dizer que aquele que prostitui não herdará o reino, o mentiroso não herdará o reino. Então, a gente vai lendo isso vai entrando na nossa mente, o Espírito Santo de Deus vai falando no nosso coração, e a gente vai sendo transformado a cada dia. A palavra do Senhor vai nos mostrar que se a gente jejuar, se a gente fazer um jejum, a nossa carne vai ficar fraca e nosso espírito vai se tornar forte. E nós vamos vencer a nossa carne, nós vamos entrar no jejum. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos orar em todo tempo. A palavra de Deus vai dizer orar sem cessar. E nós começamos a orar a Deus sem cessar. O tempo todo a gente está orando a Deus. Quando podemos parar para o Senhor, a gente para e ora a Deus. Quando não podemos, nós vamos estar ali fazendo nosso trabalho e estar louvando a Deus e estar ali conversando com Deus no Espírito, falando com Deus. O que acontece? A gente vai ter uma grande intimidade com o Senhor. Vai receber o abraço de Deus. E nós não vamos mais entrar no Egito. A luta está ali, a prova está ali, tá? A necessidade está ali, tá? Mas não vai vir o Egito na nossa mente. A gente vai ser liberto do Egito. Verdadeiramente, né? A gente vai ser livre do Egito. O problema do Egito é a gente vai ser livre do Egito. Mas tem a necessidade de todo dia inclinar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus, que nós não somos nada. A palavra de Deus vai dizer que pela graça sois salvos. O tempo todo, os discípulos apóstolos vai dizer, né, vai saudar os irmãos e falar com eles que a graça do Senhor esteja sobre vós. Porque tudo que nós recebemos, meus irmãos, de Deus é graça. Graça é algo que nós não merecemos, é um favor de Deus. Nós recebemos a salvação, crendo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então, nós recebemos pela graça o favor de Deus. Quando nós pedimos algo para Deus e Deus nos abençoa com aquela coisa que nós precisamos, não é porque nós oramos, não é porque nós jejuamos, nós recebemos pela graça. Foi pela graça. Nós vivemos pela graça. Deus visita nossos filhos pela graça. Nós recebemos uma bênção de Deus pela graça. Nós não somos merecedores de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. De nada, meus irmãos. Por isso, em todo o tempo, a gente dá a glória para Deus. E dentro de nós, a gente ser transformado a cada dia. A gente tem que ser moldado, transformado a cada dia. E se a gente não vigia, a gente acaba afastando de Deus. Igual Deus tem chamado a igreja para voltar ao primeiro amor. Porque
se a igreja não voltar ao primeiro amor, ela não vai ser salva. Ela não sobe. E muitas vezes nós vamos adorando a Deus na igreja, estende a nossa mão, vem aquela coisa gostosa no nosso coração e tudo mais. Mas sabe o que acontece? É uma nostalgia. É uma nostalgia. Às vezes a gente está mais afastado de Deus do que tudo. Por quê? Por causa da murmuração durante o dia, por causa da reclamação, por causa de cometer certos pecados, certa torpeza, e não pede perdão para o Senhor. E não procura, a gente às vezes não procura se consertar. Às vezes faz aquilo que é errado, sabendo que é errado, e não se arrepende. E muitas vezes estamos afastados de Deus, mas crendo que a gente está vivendo segundo a vontade dele. A palavra do Senhor de Deus fala, Deus diz, meus irmãos, que amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Quando a palavra de Deus diz isso, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar de tudo. Em primeiro lugar. Às vezes fala assim, meu irmão, mas não é fácil colocar Deus em primeiro lugar, passando o que eu estou passando, ter necessidade igual eu estou tendo. Mas, meus irmãos, as coisas do Senhor é sim, sim, não, não. Não adianta eu me afligir por algo. Não adianta eu querer colocar as coisas em primeiro lugar, porque infelizmente de Deus não vai receber. Mas quando a gente consegue acalmar o nosso coração, viver segundo a vontade de Deus e esperar em Deus, as coisas automaticamente vão acontecer. O pastor falou essa noite de hoje, não é verdade? Que a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque Deus colocou essa condição para que a gente não se desvie da presença dele. A gente não se desvie do foco da salvação. Porque é simples, meus irmãos. Eu quero, eu recebo. Não é verdade? Aleluia! Toda vez que eu quero algo de Deus, eu aproximo de Deus, eu recebo de Deus. Aí a gente vai fazer uma pergunta: que hora que nós vamos amar a Deus? Não é verdade? É igual eu vejo muitas crianças estragadas. Mas quem estragou? O pai e a mãe estragou. Porque o pai e a mãe, tem vezes que ele não tem, porque não tem para dar. Não é verdade? Aí ele não dá. E a criança vai e fica criança rebelde. Ele não tem culpa. Ele não tem para dar. Mas tem pai e mãe que passou por uma necessidade muito grande, foi privado de muita coisa, aí quer dar para o filho que não recebeu. Cresce, filhos e filhas sem limite, não tem limite, quer dar, quer, às vezes fala assim, não vou te dar, não, começa a pirraçar, fazer as coisas, vai lá e dá para a criança. E não é dessa forma. Se o filho quer um sapato, você vai virar para ele e falar para ele assim: traz tudo que você tem para mim ver. Tem suficiente na hora de tirar? Quando alguns é acabar, eu te dou outros. Quer uma roupa? Você vê o que tem. Aí eu quero isso, quero aquilo. Vai ver se isso é necessidade. Aleluia! O excesso de liberdade, ele estraga o Cristo. O excesso de liberdade, meus irmãos, ele estraga o mundo. O excesso de liberdade ele estraga. Aleluia! Antigamente se vivia na ditadura, era um inferno, não é verdade? Todo mundo que já ouviu sobre a ditadura é um inferno. Mas quando acabou a ditadura também, veio o excesso de liberdade.
que transformou o mundo nisso que a gente está vendo hoje. Por isso que Deus, Ele vai sempre balancear a nossa vida. Ele sempre vai fazer a gente passar por uma prova antes de receber alguma coisa, sabe para quê? Para que a gente se aproxime dele verdadeiramente e para que a gente também não jogue aquela prova fora. Não joga fora. Não foi porque Deus fez uma promessa para Abraão de que a descendência dele seria como a areia da praia e como as estrelas do mar, que ela entraria numa terra que emana leite e mel, que Deus pegou eles e colocou eles lá, não. Aleluia. Deus não pegou eles e colocou eles lá. Abraão estava dentro da terra de Canaã e Deus vira para ele falar com ele: eu darei essa terra para a sua descendência. Deus não deu para ele, Deus deu para a descendência dele. Mas a descendência dele foi escrava por 430 anos. A descendência dele foi provada, a descendência de Abraão, quando foi chegada do Egito, meus irmãos. Deus mandou ela para o deserto. E para chegar em Canaã, no máximo, com aquele monte de gente, gado, andando lento, tranquilo, uns 4 ou 5 meses chegaram em Canaã. Mas passou 40 anos. Mas só que, se Deus manda Moisés ir pelo caminho do mar levando o povo, uma pessoa para chegar do Egito até Canaã, ela levaria no máximo de 12 a 15 dias. Agora, com aquele monte de gente, criança, animal, andando lento, no máximo aí, uns 2 meses chegava lá em Canaã. Mas por causa da rebeldia do povo, Deus fez eles ficarem dando volta no deserto. Por causa da rebeldia do povo, eles deram volta no deserto. E ainda, pela incredulidade, por desanimar o povo, Deus na ira dele vai falar assim que na minha ira este povo não entrará na terra de Canaã. Todo mundo que nasceu no Egito ficou para trás, morreu. Só Josué e Caleb que entrou no Egito, entrou na terra de Canaã. Dos que saíram do Egito foram somente eles. Mas o resto, tudo pereceu no meio do caminho. Porque o Egito saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E o Egito ele precisa sair de nós. Ainda que a gente viva as coisas deste mundo, a gente tem que viver como se não vivesse. E está preparado, porque se Deus ainda mandar a gente abrir mão dela, das coisas a gente abrir, não é verdade? Porque isso não é algo impossível de acontecer. Porque Deus vai pedir a Abraão o único filho que ele tinha. O filho da promessa, o único filho que ele tinha. Imagina Abraão subir um monte e sacrificar o filho dele e voltar para casa, encarar a mulher dele e falar assim: olha, matei nosso filho para Deus. E o que ele ia passar com ela? Não é verdade? Mas ele teve fé de que ainda que se ele sacrificasse aquela criança, Deus teria o poder de ressuscitar aquela criança. Glória a Deus. Porque Deus falou com ele que de Isaac ele faria uma grande descendência. Glória. Não é verdade? E ele creu que Deus não mente. Às vezes eu creio que ele nem creu que Deus pouparia o filho dele. Falaria para não sacrifica. Eu creio que no coração dele, Deus ia permitir que ele sacrificasse, porque chegou a levantar o cutelo para poder matar o menino. Porque ele creu que Deus ressuscitaria dos mortos. Mas Deus falou para Abraão: não faça isso. Está ali o poder do sacrifício. Imagina o tanto que Abraão deve ter chorado.
ter que sacrificar o filho dele. Mas a obediência, ela foi maior do que o amor dele pela filha. A obediência, ela foi maior do que o amor. E nós vivemos dias de hoje, meus irmãos, que não está fácil. Não está fácil. Deus mostrou no dia que poucos são os que vão se salvar. Eu acho uma quantidade muito pequena. Mas no dia a dia que eu vou vivendo, eu vou vendo que o mundo ele engana nós muito fácil. Em pequenas coisas o mundo engana a gente de uma forma muito fácil. Se a gente atenta para Deus para dar o dobro ou o triplo de atenção. Porque o mundo engana nós muito fácil. A gente muitas vezes enxerga, meus irmãos, as coisas grandes, os pecados grandes. Mas os pequenininhos, às vezes, passam despercebido. Às vezes a gente olha para o rio e vê sofá, fogão, geladeira boiando. Vai lá e capta tudo e fala assim, ó, o rio está despoluído. Mas só que lá de baixo está cheio de coisinha. Mas você está me tirando. Essa é a nossa vida. Mas, glória a Deus, que todo dia nós estamos na mão do Deus para ser moldado por Deus. Amém? E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração na noite de hoje. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração aquilo que Deus não pôde falar aqui, que Deus continue falando para nós. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Eu vou estar orando, está passando perto da sua aqui. Amém? Deus Pai, Todo-Poderoso. Pai, eu te agradeço, Deus, por essa noite maravilhosa, Pai. O Senhor nos permite, Deus, estar, Pai, na presença do Senhor, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Pai, nós te glorificamos, meu Pai, pelo cuidado, pelo zelo, Deus, que o Senhor tem com as nossas vidas e com a nossa família, com a nossa parentela, Pai. Que a tua igreja, teu povo está sobre a face dessa terra, Deus. Continua, Senhor, cuidando de nós. Continua, Pai, fazendo de nós perfeito, Pai, diante do Senhor. Porque de nós mesmos, Pai, a gente não pode, Senhor. Em nome de Deus, a gente não consegue, Deus. Em nome de Jesus. E assim, para te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Nós vamos embora para a nossa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus Pai, e a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que todos estiverem, toda a igreja diz: amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do irmão Geraldo, continua usando ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos para